O teste palográfico avalia sua coordenação motora, ritmo e controle emocional. Parece simples, mas o objetivo é medir sua capacidade de manter a atenção e a precisão sob pressão. Para se destacar, siga estas estratégias. Controle o ritmo, nem rápido demais, nem lento. Encontre um movimento fluido e mantenha-o até o fim. Uniformidade é chave, traços do mesmo tamanho e espaçamento mostram equilíbrio. Respire e relaxe, evite pressionar o lápis com força ou corrigir erros. Isso pode indicar ansiedade. Treine antes. Pratique em casa desenhando linhas em uma folha quadriculada para ganhar confiança. Teste de raciocínio lógico, comum em psicotécnicos. Na imagem, parte de um cavalo está coberta por um quadrado branco. Escolha a opção que completa corretamente a figura do cavalo. Apenas uma alternativa se encaixa perfeitamente.